A nossa história é o seguinte, a gente tem horas que a gente quer varrer para debaixo do tapete ou se a gente expõe as questões. Vou pedir para Ana Lúcia, quando a questão é choro, você já chorou na frente dos seus filhos? Sim. Seu filho, perdão. Sim. Sim. Tem netos agora também, tenho né? 2, Marcos e o André, já 12 e 10. Mas eu achava interessante que ele visse a mãe chorar, porque a mãe é um símbolo, o pai é o ídolo. Não, ele tinha que entender que a gente também tinha sentimentos e tudo. E quando ele chorava, eu punha no colo, não falava nada, eu só dizia, chora, meu filho, pode chorar. Homem chora. E aí, tranquilo. Então você não varria por baixo do tapete. Algum de vocês Chorou, não. evita chorar? Que ela viu que tinha que esconder o sentimento dela, assistindo um desenho. Que a gente tenta evitar muito, né? Mas quando coloca, a gente reparou, cara, essa frase veio de um desenho que ela assistiu esses dias, que ela machucou o dedinho, ela falou, ó, não senti, né? Tipo, não aconteceu nada. Não podia mostrar o sentimento, não tá doendo. Daí a gente tem essa conversa, não, filha, você tem que sentir, você tem que chorar, você tem que demonstrar isso pra gente, tem que contar pra gente. Um trenzinho desse Então, legal tamanho, que a gente vem do cara. interiorzão, né? Aham. E a gente tem aquela cultura de que o homem não chora, né? Meu pai era muito difícil abrir-se diante dos Mas com filhos. certeza, não. meus pais também. Mas né? mudaram muito os tempos. Rapaz, eu chego em casa já chorando e saio chorando. Isso, é a mesma cara. coisa. É só emoção. E isso tudo, quer dizer, e também acho que também mostrar a alegria. Tem horas que às vezes também é um certo constrangimento. Às vezes, por exemplo, se você ficou feliz por alguma coisa que não está relacionada diretamente à Exatamente. criança, mas ao seu trabalho, ou a uma viagem que você teve que fazer. Às vezes dá um certo... Será que eu demonstro que eu fiquei feliz também, né? Porque será como é que ele vai se sentir ou ela vai se sentir? Também tem esse lado. Não é só a emoção... Não esconder a emoção, acho que de uma maneira geral. Não botar para debaixo do tapete, né, Carolina? Infelizmente, tanto no ambiente escolar quanto na família, a gente vem de uma geração em que não existe essa educação emocional. Então, a gente ainda esconde muita coisa, mas eu achei fantástico vocês falarem do choro, como isso é importante, né? A menina, culturalmente, tem mais permissão para chorar. Então, quando vocês falam, e a Ana falou, menino também chora. Menino também chora, menino pode usar rosa, menino pode ser sensível. Então, isso é muito importante. As pessoas não dão tanto valor, mas esse pacote de masculinidade atual, que é uma masculinidade tóxica, ela, na verdade, se reflete no futuro nas violências, na violência doméstica, nas relações abusivas. Então, você falar para o menino, você pode chorar. Porque isso não quer dizer que ele não é valente, não quer dizer que ele não é corajoso. Pelo contrário, um homem chorar é algo que simboliza coragem. Então, a gente tem que mostrar uma masculinidade mais saudável. E inclui essas pequenas coisas. Você pode chorar, você pode ser sensível. Um menino que pode ser sensível e reconhecer a emoção do outro é uma forma da gente fazer prevenção de violência doméstica, prevenção de relacionamentos abusivos, e é nessa idade que começa. Muito Isso bom. que é legal. Otaviano, notícias ruins. Você põe para debaixo do tapete, do mundo, sei lá, a morte de um cachorrinho, a morte de alguém às vezes na família. Eu acho que o cachorrinho, por exemplo, é uma estrelinha que sobe para o céu. Eu acho que tudo é a metáfora. Eu acho que é a forma como a gente faz as notícias chegarem de um outro jeito. Não vou falar que seu cachorro foi atropelado, tá sangrando na rua. Não vou falar assim para ela. Mas eu vou tentar traduzir de uma maneira em que tudo fique um pouco mais leve e a gente leve para a mesma emoção. A gente tente chegar à mesma emoção. Para ela entender que isso foi. Houve uma perda. Agora, a rua, por exemplo, tá muito difícil traduzir. Porque tá batendo na porta do colega, do coleguinha. Às vezes um coleguinha que não tem uma tradução, porque eu falo, acho que tudo é uma questão de tradução, a forma, como eu disse. É você falar de um tiroteio no Rio de Janeiro. É você falar de um arrastão na praia. É você falar... É difícil. Haja tapete, pra tanta notícia ruim. E às vezes, por mais que você tente mudar isso em casa, a rua bate na cara. Ou seja, os amiguinhos chegam com uma forma, ih, vai ter tiroteio na frente da minha rua. Aí a coleguinha falou isso, papai, o que é tiroteio lá? Vamos nós. Não, mas então põe o tapete... Forma, não bota no tapete não, mas não é a bota. forma como eu coloco as coisas. Entendi. Braulio, tem muita diferença dessa... Eles falaram agora há pouco na vida no interior. Tem muita diferença nisso em relação à criação no interior ainda? Ah, tem sim. Começa pela liberdade, né? Pelos assuntos que são bem mais leves. A criança do interior, ela não tem que encarar uma realidade tão dura. Ela vê de longe, e aquilo é algo que é muito longe de sua realidade. Então, talvez seja, sim, bem mais fácil de você conseguir não só colocar para debaixo do tapete,
mas de não precisar, de não ter muito o que colocar para debaixo do tapete. Eu não sou pai ainda, mas fui filho, sou filho. E tive não tive problemas com isso, sabe? De encarar essa realidade. Acho que nunca precisou de ter tanta coisa escondida dos meus olhos, porque não tinha tanta coisa ruim para se ver, né? Numa cidade pequenininha, do interior do Ceará. Graças a Deus, continua não tendo, né? Ô, Teló, vou pedir para você falar de medos. Você conta dos seus medos, de alguma coisa que você não consegue enfrentar, assim? Ou você... Eu, por exemplo, o meu medo de avião eu disfarcei durante muito tempo. Eu tinha pavor que eles tivessem medo de avião, porque eu tinha. Então eu ficava lá. Fazia o quê? Tudo ótimo. Fingia, né? Gritando por dentro, desesperado. Graças a Deus, enquanto eles eram pequenos e eu achava que eu causaria influência, eles dormiam muito bem. Então eu entrava já dormindo e eu podia ficar com o meu medo lá tranquila. Mas naquela fase em que a criança começa a ter medo, como é que você reagia? Tem uma fase da criança, sei lá, 10, 11 anos, que entende o que é avião. Eu não tive essa fase, não. Que bom. Essa idade, não. Aí eu tenho isso com a minha filha hoje, já tem 13, já começa a ter medo, eu também tenho um pouquinho de receio, e ela começa a me perguntar, e eu digo, não, é normal. Homem tem receio, mulher tem medo, né, gente? Mas deixa eu ver. Eles têm medo mesmo, gente. Eles têm medo. O receio foi só pra riqueza de vocabulário. Entendi, pra variar. Mas diga. Vou te falar que eu também tenho medo de avião, né? Tipo... É possível, você vive disso. É isso, você vive voando. Mas vou te... Você vive. Só essa semana acho que eu peguei uns 10 voos, né? Semana passada, antes tudo. E é exatamente o que você falou antes, é a gente trabalhando isso. Quanto mais eu vou, mais eu vou perdendo esse medo. Quanto mais eu vou trabalhando isso, né? Eu vou vendo que às vezes isso é algo só da minha cabeça. Né? Porque a quantidade de pessoa que voa, a quantidade de voos é impressionante, o quão seguro é, mas a gente fica minando isso na nossa cabeça e alimentando isso. Você passou uma avião há pouco tempo, não foi? Passei. Eu vi o seu Instagram, uma coisa... Ele tá sob efeito de remédio até hoje. Siga! Na verdade, esses dias atrás... Arremeteu. Por causa desse mau tempo, né? Muita chuva, nessa época do verão, você acaba arremetendo. Até é um procedimento normal. Mas você fica com agonia. Fica. Muita. Te entendo, Teló. Dá uma agonia. Na hora que o cara arremete, você fala, não foi legal, o maior medo que eu tenho é que minha filha não tenha medo da rua. Do que os tempos hoje, o maior medo pra mim hoje é que ela não tenha medo da rua, porque as ruas não estão fáceis no Brasil inteiro. Então, assim, seja pela violência, seja pela loucurada do trânsito, pela falta de educação, pela agressividade que tá por todos os lados. Então eu só falo minha filha, filhota, vai embora, vai. Você quer ir pra casa? Ele fala, vai, filha. Quer ir pra praia? Vai com 8, vai com fulaninho, desce aqui, brinca com a turma, não fica em casa, pelo amor de Deus. Você não quer que ela tenha medo de estar na rua, né? Isso, Paralisa, de viver a vida. Mas então você ainda dá pra segurar a onda com elas, mas assim, se você acha que você um dia futuramente conseguirá conversar com elas sobre isso? Com certeza. A ideia lá em casa é a gente falar a respeito de tudo. De tudo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Acho importante a gente falar dos nossos medos, para que eles saibam que nós somos pessoas normais também, que eles também têm que aprender a lidar com os medos deles, a gente tem que aprender a lidar com isso. É perfeito. Isso que a gente está falando sobre os medos, né? Quando a Fátima falou, eu não queria passar o meu medo para as minhas filhas, né? Filhos, mas alguns adultos, eles evitam demonstrar os próprios medos com medo de de perder a autoridade. E, na verdade, existe essa confusão, né? De que se mostrar muito humano, mostrar os medos, mostrar o choro, vai se perder essa autoridade. E existe uma diferença entre o que seria autoritarismo, que é quando você cobra coisas e tenta se mostrar uma pessoa perfeita, que é impossível, né? E normalmente não se cumpre o que se fala, o que se pede. E a autoridade ela é conquistada justamente em se mostrar humano, né? A autoridade ela tem a ver com ternura e tem a ver com reconhecer os erros, mostrar esses erros, mas também mostrar como você consegue manejar tudo isso, superar, ou então falar, realmente eu tenho esse medo, né? Olha, eu vou botar aqui um tapetinho nas discussões de casal. Cadê a Conceição? Vou conversar com a Conceição. A Conceição tá aqui. E antes do programa começar, a Conceição veio assistir o programa e a gente falou que ia abordar esse tema. E ela disse que entre os pais dela havia muitas brigas. Então, quando você casou, você e seu marido decidiram que não iam brigar na frente da filha. Eu decidi. Você decidiu sozinha. E sozinha. Por exemplo, eu esperava, estava morrendo de ódio, esperava o dia passar, então eu ia dormir e tinha as brigas. Só que meus filhos nunca viram. Então, eu fiquei casada há quase 17 anos. Quando eu me separei, minha filha perguntou, mas separar por quê? Vocês nunca brigaram? Então, foi um problema que eu tenho até hoje, que a minha filha diz que vocês me revoltaram.
Porque vocês não prepararam ela para aquele momento? Não, eu decidi sozinha, tipo, a gente tava já brigando e eu ainda fiquei 5 anos esperando meus filhos crescerem para eu me separar. Para não chocar meus filhos, para não colocá-los, né, naquela confusão. Porque quando era criança, eu acordava às vezes de madrugada no meio das confusões. Então eu não queria passar isso para meus filhos. Minha filha hoje em dia está adulta, de 34, mas ela disse que eu revoltei ela. Que você não a preparou para um momento como aquele da separação. Ela foi como se ela tivesse sido surpreendida. Já que a gente está falando de tapete, como se tivesse sido puxado o tapete dela, né? Isso, todas as vezes, durante anos, a gente ia, esperava, ele morrendo de ódio, esperava. Aí brigava, as portas fechadas, eles não ouviam. Nunca briguei perto dos meus filhos. Pra ela o casamento era perfeito, então, né? Não tinha nenhum conflito. Vizinhos, até quando me separei, até os vizinhos. Alguns falavam, gente, vocês tinham uma vida tão boa. Ninguém tem. Muito interessante, né? Como ela. Ou seja, isso comprova um pouquinho a necessidade de, às vezes, você estar diante de uma vida real, em que há problemas. Talvez, no seu caso, não foi possível conciliar. Outros casos de discussões. Muito obrigada, viu? Outros casos de discussões é possível conciliar e resolver, e acho que talvez seja aí o aprendizado, quando resolve um conflito, né? Conceição, muito legal que você trouxe esse exemplo, e remete exatamente àquilo que eu falei quando estava ali no sofá. Às vezes se cria um ambiente muito artificial e as crianças não percebem o que está acontecendo, que possivelmente foi o que aconteceu com a sua filha, né? Mas o resgate disso é você conversar com ela hoje. Porque a gente erra, né? Professoras, pais, mães, avós, a gente erra. Mas é importante esse equilíbrio, né, Fátima? A gente tem que, logicamente, proteger os filhos dessas brigas e até do conteúdo delas, porque assunto de casal, o teor do relacionamento do casal é diferente de pai e mãe. Né? Então, minimamente, aquele equilíbrio dela saber que existem discussões, existem desentendimentos e opiniões diferentes. Né? O equilíbrio é a chave. O Braulio contou agora na nossa reunião uma história também muito legal dele também, nem memória nenhuma dos pais brigando quando eles se separaram, mas aí ele lembrou que também não tinha outro tipo de memória, né? É estranho isso na mente, porque tipo, a gente conversando sobre isso e eu identifiquei que eu não tenho, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, e eu não lembro absolutamente de nenhuma discussão, de nenhum momento de um atrito mais forte, mas também não lembro de manifestações de carinho, embora minha mãe dissesse que meu pai era carinhoso, eles eram carinhosos um com o outro, enfim. Mas lembro muito da última conversa. Eu estava debaixo da mesa da cozinha, meu pai e minha mãe conversando quando eles se separaram. E eu lembro muito desse momento, dessa conversa. Eu lembro de frases que tem aqui na minha cabeça, que foi de forma muito pacífica, então, mas não consigo lembrar de nenhuma briga. Ao mesmo tempo também não lembro de nenhum deles se beijando ou de mãos dadas, enfim. É muito doido isso, porque desse mesmo momento da minha vida, eu lembro muito dos meus avós. Já dos meus pais, não. Ou seja, você lembra dos seus avós o quê? Com carinho, com afeto? Um pelo outro? Sim, com carinho e tal, enfim. Dos meus pais eu não consigo lembrar. Porque a gente poderia dizer, porque antigamente não era muito comum os pais ficarem fazendo algum tipo de chamego na frente dos filhos, mas os seus avós faziam, né? Minha avó, sim, minha avó passava, meu avô pegava minha avó no colo e cheirava, enfim. E possivelmente por você ter essa lembrança foi a referência que você pegou como relação, como relacionamento, né, pra você. Você não visualizou isso dos teus pais, mas você tem uma memória afetiva muito, né, carinhosa, assim, do que você viu. E realmente, o que a criança presencia, como eu falei, é o primeiro grupo social. Então, a maneira como ela vê o casal no dia a dia, ela também vai construindo o que para ela é uma relação, como se trata a mulher, como o homem se comporta. O exemplo, ele é fundamental no cotidiano e na dinâmica familiar. A gente falou um pouquinho de problema financeiro, que você falou, né, Ana Lúcia, pelo tipo de trabalho, você dividia, então, com ele quando tinha alguma questão que, assim, não era possível ter o mesmo tipo de conforto, ou de mesada, ou de eu não chegava a dizer dos grandes problemas econômicos, às vezes, talvez, para não assustar, mas ele sabia que a coisa estava bem ou que a coisa estava mais ou menos, né? Tava ali meio baixo mas ele também sempre foi uma pessoa extremamente sensata desde pequenininho, então foi mais fácil. Eu sei que nem todos têm o mesmo comportamento, o mesmo tipo de emoção, né? Você fala com as meninas, Laís, se você tiver algum tipo de dificuldade, assim, você divide com elas? Não, eu sou de falar muito, eu falo muito. Questão financeira? Eu não falo, questão financeira eu falo, mas eu não falo muito sobre doença na família, por exemplo, que não está ali, mas talvez medo. É um assunto tabu, eu acho, morte. Eu acho que é um assunto tabu. Quando alguém da família adoece, eu fico meio que tentando mascarar essa doença e não falo abertamente. E por quê? Falo. Eu tenho medo de que elas sofram antecipadamente, talvez seja isso.
eu falo de maneira parcelada. Não, tá melhorando, já tá melhor, mas não fala real. Não sei se eu tenho que, né, falar já real ou se eu vou de forma parcelada falando aos pouquinhos. Não, é interessante ser progressivo e até de acordo com a idade da criança. Em cada idade ela tem uma capacidade de absorver, né, de elaborar elas informação. Percebem, né? Elas percebem. Quanto mais você esconde, mais elas vão ficando ansiosas, angustiadas. Quanto menor a criança, como ela está naquela fase do egocentrismo, que não é egoísmo, é focada nela mesma porque ela está aprendendo a se comunicar, ela absorve tudo para ela. Então ela vê um rosto diferente, uma expressão triste e ela pensa, eu fiz alguma coisa. A mamãe tá triste comigo, o papai deve estar triste com algo que eu fiz, porque eu não guardei o brinquedo, que é o mundo dela. Porque o mundo dela tá ali todo... interessante então, isso, né? Então, pra gente não criar essa angústia, falar progressivamente, olha, eu realmente tô preocupado, né? Sei lá, a vovó tá doente, a tia tá doente. Não pode não falar é que é ruim, né? Não falar é que é ruim. Sim. A criança é perceptiva. Criança e adolescente, eles estão o tempo todo conectados. Mas mesmo que eles fiquem em silêncio, né, eles podem não verbalizar, mas a preocupação tá ali. Então, o diálogo. Eu acho até que dá pra gente tirar o tapetinho dali. Tirar o tapete? Dá pra tirar o tapete. Não, eu só botei porque foi ela que na época botou não, só da Conceição esse tapete. Mas então a gente vai tirar o tapete. Gente, tirou o tapete. Conceição, tiramos seu tapete já. Tira o tapete. Eu acredito que não existe nenhum tema que a gente precise colocar para baixo do tapete. É a forma como e adaptar para a faixa etária, né? Exatamente. Adaptar para eu acho que é tudo a forma também, do meu ponto de vista, até a questão financeira. E também tem uma coisa que eu pratico lá em casa, a gente pratica na cultura financeira lá de casa, de comportamento, por mais que sejamos privilegiados, graças ao bom Senhor e ao nosso trabalho, eu acho que tem um sarrafo médio, um sarrafo normal de vida. Tem que ter. Para não estruturar ela para um universo intangível, que se qualquer desvio de rota financeira desmorone o mundo e ela perceba no primeiro segundo e seja uma grande tristeza. Eu acho que a simplicidade é a mágica de tudo. É você botar e dar valor. Valor à comida, não brinca com comida, ou valoriza o amiguinho, ou não sei o que lá. É claro que a gente tá falando de uma situação em que, assim, a gente pode ou não conversar com os nossos filhos, porque, como a gente sabe, temos uma situação privilegiada. Muitas pessoas não têm nem essa opção, porque o filho já nasce percebendo que há ali não tem emprego, uma carência total. Então, já é outra forma. Mas acho que mesmo nessas situações, você, por favor, que é pedagoga, me corrija, mesmo nessa situação tem que haver uma conversa, né, até sobre a falta, sobre como o trabalho é importante para que a coisa seja revertida, a importância do estudo para que futuramente a situação de todos possa ser melhor. Então, acho que ali você tem que, de alguma maneira, aproveitar a dificuldade que não tem jeito para aquela família naquele momento, mas para, de alguma forma, construir algo que faça aquela criança enxergar um horizonte diferente. Realidade e esperança ao mesmo tempo. Uma possibilidade, né? Perfeito. É isso, não fazer disso segredos, mas, claro, sempre adaptando a faixa etária, sempre trazendo a real, de modo a protegê-lo. O equilíbrio é a palavra principal, né? Você não vai chocar a criança e não deixá-la sempre angustiada falando de problemas financeiros, falando sobre, né, questões de vício, de abuso de substâncias psicoativas, por exemplo, para deixá-la sempre naquela tensão. Mas, minimamente, ela tem que saber o que está acontecendo. Fátima, teve um relato na Rádio Globo comigo no meu programa lá, que foi muito emocionante no Natal. De uma moça já, de uns 30 anos de idade, que ela relatou de forma emocionante a ceia. Que a gente tá perguntando, como é que vai ser a sua ceia? Qual foi a ceia inesquecível, o seu Natal inesquecível? Ela lembrou-se e se emocionou no ar e nos emocionou a todos na rádio. Quando ela começou a falar assim, meu pai estava passando por uma fase financeira muito difícil e ele falou assim, não vou conseguir comprar o peru. A mãe falou, vamos comprar frango. Não vou conseguir montar a árvore de Natal. Vamos pegar uma árvorezinha ali do vizinho. Eles fizeram a ceia mais linda da vida dela, com tudo que o pai poderia oferecer. Era emocionante. Foi a noite inesquecível que deu a ela o sentido do valor, não das coisas, mas o valor do valor. Do valor daquilo, da existência, que o Braulio sabe exatamente disso, é o valor daquela coisa intangível. É que você transformar de forma lúdica, deixar a vida, por mais que seja triste, a vida bela. Verdade. Foi lindo, foi lindo. A gente teve aqui uma senhora também que falou que passou um Natal, o primeiro Natal que ela pôde fazer para oferecer pessoas na rua, e que ela disse que foi muito mais feliz do que no Natal que ela passava em casa, exatamente por ser uma pessoa que tinha muita dificuldade, na hora que ela teve chance, com a ajuda de outros, oferecer. Chegou, acho que um tweet pra gente ver, que era sobre a questão do animal, né? Que é o seguinte, olha, o gato da minha filha amanheceu morto no dia 31/12. Depois de retirar o corpo, eu acordei ela e falei a real. Me ajudou a enterrar o felino. Quer dizer, ali não tinha muito jeito, estava em casa, né? Então, acho que o fato dela ter, de alguma forma,
elaborar o luto, né? Naquele momento ali, né? Tem até uma anedota, e muitas pessoas fazem isso na vida real, que é substituir o bichinho de estimação. Né? O hamster morreu e substitui por outro igual e faz de conta que nada aconteceu. De fato, tem gente que faz isso, né? Mas a morte, principalmente dos bichinhos de estimação, são uma forma da criança se acostumando com esses fatos da vida. Né? E ela até... ela providenciou uma forma de não ser chocante para a criança, que é ver o corpinho do animal. Ela enterrou para depois contar o que tinha acontecido. Então, isso é o ideal, porque a criança progressivamente vai se acostumando com esses fatos da vida que a gente vai ter, né, durante a nossa vivência. Trazer uma coisa um pouquinho mais leve. Às vezes a gente acha que está escondendo as coisas dos filhos, mas a gente não está conseguindo, e eles percebem. A gente recebeu uma mensagem da Olivia sobre algo que o Otaviano acha que ele esconde dela. Acha que tá pra baixo do tapete. Ele acha que tá embaixo do tapete. Vamos ver. Olivia, minha filha. O que você sabe que o papai acha que faz escondido da gente? Que bom que você disse acha. Que se acha bem, acha mesmo. Ele pega muito chocolate da gente escondido na cozinha quando a gente tá dormindo. E não só quando a gente tá dormindo, quando a gente tá vendo um filme, quando a gente tá conversando com alguém que chegou de viagem. Safadinho, papai, hein? Então não é segredo, a gente sabe. Não é. Danada. Não é, Otaviano. Pode comer na frente dela, Otaviano. Pois é, que vocês fazem isso? Eu vou começar a comer na rua agora. Mas o chocolate é seu ou dela? Eu roubo da família inteira. Ah, tá. Mas não consigo, eu sou louco por chocolate, eu vou lá eu vou no banheiro e vou e chocolate. Aí eu vou agora, o interfone tocou, acho que é o padeiro eu vou lá. Chocolate. Eu adoro, sou chocolatra. Olivia danada. Esse é aquele caso que pedagoga não tem solução. Não. Pedagoga fala, se vira. Se vira. Agora você resolve. Né? Otaviano, vou só te falar uma coisa. Vai, eu tenho uma amiga que diz o seguinte, uma pessoa que não gosta de chocolate não é confiável. Não é confiável. Não é, definitivamente. Bom, então tá, eu gosto. Eu também. Tem os melhores lugares para você esconder, viu? Depois você conta pra gente. Olha só, muito obrigada. Acho que a gente viu, então, que não precisa botar tapetinho, dá pra gente conversar com tudo, respeitando a faixa etária, respeitando o entendimento, né? E acreditando no potencial da criança também, né? Que é muito bacana. Equilíbrio sempre. Mas a verdade, ela vai resolver muita coisa. É o jeito de falar, é a ternura, é reconhecer os próprios erros e fazer a dinâmica familiar ficar cada vez melhor.